A vila do Sabugueiro, aninhada na Serra da Estrela, era um pequeno paraíso branco no inverno. A neve cobria os telhados das casas rústicas, que fumegavam calorosamente das lareiras acesas. As ruas, quase desertas, pareciam saídas de um postal antigo, com poucas almas a caminhar encolhidas sob camadas de roupa, trocando cumprimentos apressados antes de voltarem ao conforto dos seus lares. Na casa da família Rocha, a vida fluía de maneira simples e acolhedora. Luís, o pai, terminava de cortar lenha para manter a lareira acesa durante a noite, enquanto Marta, a mãe, preparava um guisado fumegante que impregnava o ar com um aroma reconfortante. Os filhos, Rui e Inês, brincavam ao pé do fogo, rindo e conversando sobre pequenas aventuras do dia. A eletricidade era instável na vila, por isso valorizavam momentos como aquele, reunidos à luz bruxuleante das velas e do lume ardente. "Amanhã, podemos ir construir um boneco de neve?" perguntou Inês, entusiasmada. "Claro, minha querida", respondeu Luís, com um sorriso na cara. "Mas primeiro, temos de nos aquecer bem esta noite." O jantar era o momento em que se esqueciam do isolamento, da escuridão que cobria a serra como um manto opressor. Conversavam sobre histórias antigas, riam de memórias de infância e até mesmo Marta, normalmente preocupada com os afazeres do lar, permitia-se relaxar, apreciando a companhia da família. Foi então que um estalo repentino no exterior da casa interrompeu a tranquilidade. Luís franziu o sobrolho, mas tentou ignorar. "Deve ser a madeira a ceder com o frio", disse, sorrindo para os filhos, tentando não os alarmar. Mas então, outro som surgiu, desta vez mais próximo, um arrastar lento na varanda. Marta pousou a colher e olhou para o marido. "Talvez seja um animal", sugeriu, tentando manter a calma. No entanto, quando um baque surdo ecoou junto à porta, seguido pelo som de algo a ser arrastado, não havia mais como ignorar. Luís levantou-se e foi até à entrada. Ao abrir a porta, encontrou uma caixa de madeira escura, coberta por símbolos estranhos gravados à faca. Sobre ela, um pedaço de papel envelhecido, com uma caligrafia trêmula. "O frio consome a carne, mas não os pecados. Acolham o presente ou juntem-se a nós na neve eterna." O silêncio que se seguiu foi opressor. Luís sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Virou-se para dentro de casa, mas a sua família estava estática, a encarar algo atrás dele. O homem virou-se lentamente e viu pegadas na neve, que iam da floresta até à sua porta, mas não havia pegadas de volta. O seu coração disparou. Pegou na caixa e entrou rapidamente, trancando a porta. Marta aproximou-se, apreensiva. "Luís, o que está dentro da caixa?" Ele hesitou, mas abriu. Dentro, um pedaço de pano sujo e uma pequena boneca feita de palha, com fios de cabelo humano presos nela. Um cheiro podre impregnava o ar. Inês começou a chorar. Foi então que a vela sobre a mesa tremuziu violentamente e apagou-se. O frio dominou a sala. Os estalos da madeira da casa tornaram-se mais frequentes, como se algo rastejasse pelos cantos. E então, a voz. Um sussurro vindo de todos os lados. "O frio consome tudo." A porta da casa abriu-se violentamente, como sugada por um vácuo. O vento gelado invadiu o ambiente. E no limiar da escuridão do lado de fora, sombras moviam-se. Formas esguias, distorcidas, com olhos que refletiam a pouca luz da neve. Luís quis correr, mas não conseguia. Olhou para Marta e para os filhos, que agora tinham os olhos arregalados, e então percebeu. Os olhos deles refletiam a mesma luz fria das sombras lá fora. Foi Rui, o filho, quem primeiro caiu de joelhos, com as mãos a tremer. Um grito preso na garganta, os seus olhos reviraram-se e a sua pele começou a rachar como gelo a partir-se num lago congelado. Da sua boca saiu vapor negro, como se a sua alma estivesse a ser sugada para o vazio. Inês tentou correr para os braços da mãe, mas os seus pés pareciam colados ao chão. As sombras deslizaram até ela, envolvendo-a num abraço gelado. Os seus pequenos dedos tornaram-se azulados, a pele enrijecida, e então, num último gemido, desfez-se em neve que caiu suavemente sobre o soalho. Marta gritou em desespero, tentando tocar os filhos, mas as suas mãos atravessaram o vazio onde antes estavam. Luís tentou puxá-la para longe, mas sentiu o gelo a subir-lhe pelas pernas. Antes que pudesse reagir, sentiu a mão gelada tocar-lhe o ombro. O toque era como um ferro em brasa ao contrário, sugando todo o calor do seu corpo. Os seus músculos paralisaram-se, a respiração tornou-se rasa. Algo sussurrou-lhe ao ouvido, mas não em palavras, eram lamentos, choros de vozes antigas e esquecidas. A escuridão preencheu-lhe a mente, memórias fragmentaram-se como vidro partido. O frio apoderou-se dele, infiltrando-se nos ossos, na carne, até que a sua identidade começou a esvair-se. O corpo de Luís arqueou-se num espasmo violento. Os seus olhos perderam a cor e, por um momento, apenas um vácuo negro os preenchia.
A sua pele começou a estalar como se estivesse a congelar por dentro, rachaduras azuladas espalhando-se pelo rosto e pelas mãos. A boca abriu-se, enquanto um vapor espesso saía dos seus lábios. As sombras deslizaram ao seu redor, murmurando encantamentos esquecidos. Luís tentou resistir, mas a sua mente foi tomada por memórias que não eram suas. Ele já não era Luís. Era todos eles. Um eco de sofrimento aprisionado na serra. Marta gritou, mas já não era o seu marido que a olhava. A sombra do frio consumira-o por completo. A sua cabeça inclinou-se lentamente para o lado, e um sorriso vazio desenhou-se-lhe nos lábios gretados. O frio consome tudo, murmurou, antes de se desfazer numa névoa gélida. Ainda hoje é uma incógnita o que aconteceu com Marta. Não se sabe se ela fugiu, ou simplesmente teve o mesmo final que o seu marido. Na manhã seguinte, a casa estava vazia. Nenhum sinal de pegadas, nenhuma marca de luta. Apenas uma fina camada de neve sobre a mesa de jantar e, no centro, a pequena boneca de palha, com os seus olhos negros a brilhar no escuro. A maldição da montanha voltara a reclamar mais uma família. Há séculos, um grupo de aldeões perdera-se na neve, condenados a morrer de frio, com os seus espíritos aprisionados entre mundos. Todos os invernos, quando a primeira nevasca caía, procuravam novas almas para se juntarem a eles. E aquela casa, fora sempre o seu alvo preferido. Na fria solidão das montanhas da Guarda, onde o vento uivava entre as árvores nuas e a neve pintava o mundo de branco, vivia um casal de idosos, Manuel e Olívia. Reformados e isolados do resto da aldeia, eram apenas sombras numa casa de pedra gasta pelo tempo. Manuel, um homem marcado pelo vício do álcool e pela fúria descontrolada, carregava décadas de abuso sobre Olívia, que suportava o tormento em silêncio. A última semana do casal foi carregada de silêncios pesados. Dormiam em quartos separados há anos, pois Olívia já não suportava dividir a mesma cama com Manuel. Ele passava as tardes nas tascas da aldeia, afogando-se em vinho barato e provocando brigas. Voltava para casa tarde, tropeçando na neve, com os olhos vermelhos de raiva e álcool. Na segunda-feira, Manuel envolveu-se numa discussão violenta com um dos frequentadores da tasca, atirando-lhe um copo que se estilhaçou contra a parede. O dono do estabelecimento ameaçou expulsá-lo permanentemente se continuasse com aquele comportamento. Olívia soube do incidente quando foi buscar pão e ouviu os murmúrios na padaria. A vergonha corroía-lhe a alma, mas já não se surpreendia. Era apenas mais um episódio na longa história de Manuel. Na quarta-feira, após uma tarde inteira na tasca, Manuel voltou para casa e encontrou Olívia a costurar perto da lareira. Irritado sem motivo aparente, agarrou num prato e lançou-o contra a parede, fazendo-a estremecer. Sempre essa cara de mártir, resmungou, sentando-se pesadamente. Achas que és melhor do que eu? Olívia não respondeu. Sabia que palavras só atiçariam a sua ira. Manuel riu-se sozinho, tomou mais um gole e adormeceu ali mesmo, roncando alto. Nos últimos meses, a aldeia sussurrava sobre desaparecimentos. 3 homens e 2 mulheres sumiram sem deixar rastro. Alguns falavam de lobos famintos, outros de um assassino à solta. O medo enregelava mais do que o próprio inverno. Naquela noite fatídica, Olívia já estava deitada quando ouviu um ruído estranho. A casa estava mergulhada na escuridão. O som repetiu-se, um estalo seco, como madeira cedendo sob pressão. De repente, um vulto alto e magro emergiu da escuridão, vestindo um casaco longo e um chapéu deformado pela neve. O rosto, oculto por uma máscara grotesca, nada dizia, mas os olhos, frios e famintos, fitaram Olívia como se já a conhecessem. Ele havia entrado pela janela. Ela recuou, tropeçando no tapete. O invasor aproximou-se lentamente, brandindo uma lâmina reluzente. Antes que Olívia pudesse gritar, Manuel acordou, bêbado e confuso. Quem diabos és tu? Berrou. O serial killer girou a faca e, com um único golpe preciso, cravou-a no peito de Manuel. O homem caiu para trás, os olhos arregalados, a vida escapando como vapor quente de sua boca. Olívia engasgou-se com o medo e o choque, mas algo dentro dela, algo que dormia há anos, despertou. Ela correu, com as pernas frágeis encontrando força no desespero. O assassino perseguiu-a pela casa, mas Olívia conhecia cada canto, cada atalho. Pegou a velha tesoura de costura, quando o invasor se aproximou, cravou-a no seu ombro. Ele recuou, com um grunhido de dor abafado. Ela não perdeu tempo. Correu para a porta da frente e jogou-se para fora na neve gelada. Os pés afundavam, mas ela não parava. Adentrou a floresta, o coração batia como um tambor descompassado. Atrás dela, passos firmes quebravam o gelo. Foi quando viu, entre os troncos, a luz de uma casa conhecida, a do seu vizinho Joaquim. Com as últimas forças, correu até a porta e bateu freneticamente.
Joaquim, um senhor de idade que sempre fora amável, abriu assustado. Olívia. O que aconteceu? Ele matou Manuel. Preciso de ajuda. Sem hesitar, Joaquim puxou-a para dentro e trancou a porta. Chamou a polícia. O assassino rondava a casa, mas ao perceber que Olívia não estava sozinha e que a polícia já fora acionada, tentou fugir. Não teve sorte. Os agentes chegaram rapidamente, cercando a área. Após uma curta perseguição pela neve, o assassino foi capturado. Quando lhe retiraram a máscara, a aldeia estremeceu ao reconhecer António, um idoso das tascas que parecia inofensivo. Ele escondia uma escuridão que ninguém suspeitara. Com Manuel morto e o assassino preso, Olívia sentiu pela primeira vez em décadas um alívio profundo. Nos meses seguintes, mudou-se para a aldeia, onde passou a viver em paz. Fez amizades, redescobriu o prazer de sorrir sem medo e nunca mais precisou de se esconder na sombra de um homem cruel. Com a chegada da primavera, Olívia começou a plantar um pequeno jardim em sua nova casa. Pela primeira vez em muito tempo, a solidão não lhe parecia assustadora. Era, finalmente, liberdade.